Bom dia a todas e a todos. Queremos agradecer o convite da Federação Espírita Paraibana e falarmos da nossa alegria de estar nessa manhã conversando sobre Espiritismo e conversando sobre o direito à vida. A tarefa, como o Islã anunciou, é falar sobre o direito à vida. Portanto, faremos, nesse momento, uma reflexão jurídica acerca dessa questão, buscando situar, dentro do tempo que nos foi proposto, o direito à vida, fazendo algumas considerações sobre esse direito fundamental. É importante dizer que o direito à vida ele está situado em diversas normas, em diversas leis que nos regem. Mas existe uma menção que é muito especial, porque o direito à vida se encontra citado de forma expressa na norma mais importante do nosso país, que é a Constituição Federal. Nós estamos sob o comando da Constituição Federal, que foi lançada na ordem jurídica em 1988. E essa Constituição é muito especial, porque foi a primeira Constituição que apareceu no nosso ordenamento após a redemocratização do país. Ela colocou em um patamar de muita relevância os direitos e garantias fundamentais. Não à toa que logo em seu artigo 1º, inciso 3º, ela estabelece que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. É como esse vetor, essa grande diretriz, a da dignidade da pessoa humana, ela iluminasse toda a ordem jurídica. Então, as leis que são produzidas, tanto em Brasília, capital, como na cidade mais distante de Brasília, devem fazer referência, devem estar de acordo com esse princípio e com a Constituição como um todo. Os entendimentos dos juízes, tanto aqueles que estão em Brasília, quanto aqueles que estão na cidade mais distante da capital, também têm que estar de acordo com essa Constituição. Os direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata e devem ser respeitados com muita atenção por todos aqueles, tanto os que trabalham na área jurídica, quanto os cidadãos que também não são da área jurídica. É nesse contexto que o direito à vida aparece. No seu artigo 5º, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, garantindo, sem distinção de qualquer natureza, a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, o direito à vida. O direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Nesse contexto, o direito à vida, em síntese, ele é entendido pelas pessoas da área do direito a partir de duas perspectivas. Em uma perspectiva, que é chamada pelos juristas de significado negativo, ele quer dizer que o Estado não pode tomar nenhuma conduta que viole o direito à vida. Em síntese, nessa perspectiva, o direito à vida significa que temos o direito de permanecermos vivos. É por isso que a pena de morte no Brasil ela não é permitida. Por outro lado, o direito à vida também tem um outro significado, que é o seu significado, chamado pelos juristas, pelas pessoas da área de direito, de significado positivo. O que é que o direito à vida significa nessa segunda perspectiva? Que o Estado, enquanto instituição, em que nós estamos inseridos, enquanto ente em que estamos inseridos, ele tem o dever de proporcionar aos cidadãos uma vida digna. Não basta apenas respeitar o direito daquela pessoa de permanecer viva, mas o Estado tem um direito, tem o dever, melhor dizendo, de proporcionar uma vida digna aos seus cidadãos, uma vida com moradia, com higiene, com condições mínimas de saúde. Nesse contexto, o direito à vida está relacionado a diversos assuntos de muita importância no Brasil. Nós poderíamos mencionar a pesquisa com células tronco embrionárias,
Poderíamos mencionar a questão do aborto, a questão da eutanásia, da pena de morte, já citada. E na manhã de hoje, nós escolhemos fazer um enfoque sobre a questão do aborto, já que esse, no nosso entender, dentre esses temas mencionados, aquele que sempre está recorrente na mídia, no judiciário, no Congresso Nacional. O aborto, como sabemos, ele é considerado crime no Brasil. O Código Penal estipula, dos artigos 124 a 128, que o autoaborto é crime, a mulher que faz o aborto em si mesma, e a pessoa, o terceiro, que provoca o abortamento naquela mulher que está gestante, também é enquadrado nesse artigo e se sujeita às sanções, às penalidades que esse ordenamento jurídico, que essa lei, o Código Penal, traz. Interessante dizer que não se pune o aborto quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, e, por outro lado, não se pune o aborto quando a gravidez ela decorre de uma violência sexual, de um estupro, e a gestante ela expressa o desejo de fazer o abortamento. Fora essas duas exceções, o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2012, entendeu que também não está configurado o crime de aborto quando ele é realizado numa gestante que tem um feto com anencefalia. Anencefalia é uma má formação do bebê, uma má formação fetal. Nesse panorama, o assunto se encontra em plena efervescência no nosso mundo, especialmente no nosso país. Enquanto, por um lado, algumas pessoas entendem que é extremamente importante que o procedimento do aborto, que a conduta do aborto, ela seja ainda tipificada como crime, e, inclusive, encampam ideias como a modificação da Constituição para constar que a inviolabilidade do direito à vida se dá a partir da concepção. Por outro lado, há outros entendimentos que apontam que a manutenção da criminalização, como ela é vista hoje pelo Código Penal, viola alguns direitos da mulher, como o direito à autonomia, à privacidade, à liberdade sobre o seu próprio corpo, o direito à saúde, já que, em sendo o aborto descriminalizado, seria possível fazer o procedimento em um sistema público, de forma com higiene mínima. Então, esses argumentos eles estão sempre sendo colocados nas nossas mesas, nas nossas casas. Nesse contexto, em meio a essa discussão, nós gostaríamos de compartilhar com vocês uma experiência que tivemos 2 meses atrás, no interior do Paraná, em uma cidade chamada Maringá. Ali, estivemos durante 3 dias dentro de uma instituição chamada de Lar Preservação da Vida, que foi fundado em 1987. Mas antes de falar sobre a própria instituição em si e as experiências que ali tivemos, nós queríamos convidá-las e convidá-los para retornar no tempo 40, 45 anos atrás. Naquele tempo, era servidora pública da Receita Federal, Helena Carmen Bressan. Dona Helena, que nos recebeu no lar, começou, em determinada altura de sua existência, a se deparar com mães que tinham dificuldade em manter a gestação. No seu próprio trabalho, as mães começaram a aparecer. E elas, juntamente com algumas amigas, sempre pensavam ou trabalhavam a ideia de, no futuro, poderem realizar algum tipo de trabalho direto com crianças ou com gestantes. Mais do que isso, Dona Helena passou a se deparar com alguns colegas de trabalho que desejavam ser pais e mães, mas por motivos alheios à sua vontade, por questões biológicas, não conseguiam engravidar. Aquela situação, de forma muito incomum, começou a se repetir na vida de Dona Helena.
E foi então que ela começou a se deparar com uma mãe que não queria a criança, estava grávida, e com um pai e uma mãe que queriam ser pais, mas não podiam. Aquela situação foi se tornando intensa. De repente, Dona Helena se viu no meio de uma situação em que ela poderia ser útil para aquela gestação, para aquela mulher, e para também atender, os interesses dos pais que queriam se tornar pais e não poderiam sê-lo. Nesse contexto, ela tem a ideia de tentar organizar uma instituição que pudesse acolher essa mulher, porque essa mulher gestante, porque elas estavam sendo acolhidas na própria residência de Dona Helena. Em um determinado momento, ela, que não tinha vínculo a nenhum movimento religioso, ela sonha com a planta do local. O local tinha forma de L. E ela, então, decide materializar aquele sonho. Nessa mesma época, ela conhece o Espiritismo. Torna-se adepta da doutrina espírita. E mesmo sem o apoio de algumas amigas que outrora pareciam que iriam encampar esse projeto, ela mesma faz a compra de um terreno de tamanho modesto, em uma zona mais afastada, mais discreta da cidade, que na realidade era uma zona que à época em Marigá era marcada pela exploração sexual da mulher, era uma zona de prostituição, mas era o que se podia ter à época. Ela compra o terreno, faz alguns apelos a alguns amigos que tinham alguma condição econômica, busca apoio e consegue erguer o lar, preservação da vida. Ela me disse que não queria chamar o local de casa, mas sim de lar, porque entendia que lar é aconchego, é acolhimento, é mais do que casa. E no ano de 87, ela tinha uma gestante em casa, estava dando assistência àquela mulher, e disse que quando a segunda gestante aparecesse, ela levaria as duas para o lar Preservação da Vida e faria a inauguração daquela estrutura que já estava pronta. Em 87, logo no primeiro ou segundo mês do ano, isso aconteceu. E ela fundou oficialmente o lar, sem inaugurações, sem festas, de forma silenciosa, acolhendo aquelas duas gestantes que ali apresentavam as suas dificuldades de manter a gestação. Como dissemos, estivemos dentro dessa instituição durante 3 dias, os primeiros dias do mês de novembro. E ali colhemos algumas informações. As mulheres que ali chegam, elas apresentam dificuldades diferentes para manter a gestação. Algumas apresentam-se naquele local porque não têm condições financeiras de sustentar um segundo, terceiro ou quarto filho. Outras tantas apresentam-se alegando a dificuldade de ter a criança por falta de apoio da família, do pai, da mãe. E outras alegam a falta de apoio de forma muito específica e muito recorrente do companheiro ou do pai da criança. Eu tive a oportunidade de conversar com 2 delas, mais detidamente. A primeira delas me contou que engravidou do seu companheiro e, ao descobrir a gestação, o seu companheiro negou-se a assumir a criança e, mais do que isso, fez o movimento de tentar combater aquela gestação que estava em curso. Ela, então, temendo por sua situação, separou-se do companheiro, mas, em uma situação muito delicada, ela decidiu contar para o companheiro que, na realidade, havia perdido a criança de forma espontânea, havia tido um aborto espontâneo. A gestação prosseguiu o seu curso.
E ela, depois de 6 ou 7 meses, conseguindo esconder a barriga que já estava crescendo, escondendo da família aquela informação, ela procurou o lar, que é uma instituição hoje extremamente conhecida e respeitada na região. Conversamos, ela falou que em algum momento passou pela sua cabeça o desejo de realizar o abortamento, mas ela disse que desistiu, que tinha que dar àquela criança o mesmo direito que deu aos seus outros filhos e filhas, os que vieram antes. E ao final da conversa eu a parabenizei, disse da coragem que ela tinha tido em proceder da forma como o fez. E ela me disse assim: é bom conversar com o senhor, moço, porque o senhor me entende, é bom conversar com a psicóloga, com a dona Helena. Mas se eu vou falar isso para uma pessoa que está lá fora, eu não tenho qualquer compreensão. Aquilo me marcou profundamente. Foi a primeira conversa que eu tive. Porque muito me espantou uma mulher ter o gesto de grandiosidade e de força para sustentar uma situação como essa e mesmo assim não poder sequer conversar com alguém. Algo que me deixou muito surpreso positivamente é que percebi que quando aquelas mulheres entram no lar, não havia julgamento sobre elas. Isso ficou mais claro na segunda conversa que travei com a outra gestante que ali estava. A barriga já estava imensa, ela tinha um filho no colo, me contou a sua história. Seria a segunda criança, era uma gravidez não planejada. E ela disse que tentou até o 4º mês da gestação proceder ao aborto, mas não teve êxito nas tentativas. Até que encontrou o lar. E conversando com as pessoas que o dirigem, ela me contou. Me foi esclarecido das imensas dificuldades ou problemas que o ato do aborto poderia causar no meu próprio corpo físico, na minha mente, na minha saúde psíquica. Aqui me foi esclarecido que eu poderia, se desejar, entregar a criança que estou gestando para a adoção. E sabe, moço, o amor que eu sinto por este filho, ela olhava para a criança que já estava nascida, é diferente do amor ou do sentimento que eu tenho ou nutro por esse que está no meu ventre. Me esclareceram que se eu fizesse a entrega para a adoção, eu não estaria cometendo um crime. Vejam que coisa. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, garante à mulher, é um direito dela, entregar o filho para a adoção. Não à toa o legislador colocou a expressão sem constrangimento. Mas ela pensava que se fizesse aquilo, se entregasse a criança para a adoção, ela estaria cometendo um crime. Me passou pela cabeça, quanto de medo aquela mulher tinha de ser julgada pela sociedade. Quanta falta de compreensão ela receberia para considerar que um direito seu poderia ser um crime. Repito, quando a mulher entrava no lar, não havia julgamento moral sobre ela. Porque problemas ela passou para chegar até ali. Tanto as que não pensaram em abortar, como as que pensaram. Por que pensou? Do que precisava. Havia um respeito profundo à intimidade daquelas mulheres. O lar tem uma estrutura muito interessante. Ele hoje está maior, vou mostrar algumas fotos daqui a pouco. E as próprias mulheres fazem a higienização do local, enquanto ali estão, permanecem o tempo que reputam necessário. A assistência integral a um corpo de 2 psicólogas e 1 assistente social, que presta o serviço de forma gratuita para a instituição.
Aliás, elas são empregadas da instituição, mas as mulheres não pagam por isso. Foi isso que quis dizer. A comida são elas mesmas que fazem, uma equipe específica de mulheres. A comida é deliciosa, eu comi os 3 dias e não por outra razão. Voltei para João Pessoa com excesso de bagagem e com excesso de quilos, porque a comida era realmente muito especial. Existia uma espécie de reestruturação na vida daquelas mulheres. Apesar da ausência do elemento masculino, que não se apresentava, fiquei com a impressão, se não conhecesse noções básicas de biologia que nós conhecemos, que aquelas mulheres haviam gestado aquelas crianças sozinhas, porque não havia a presença do elemento masculino. Quando eu perguntei isso para a psicóloga, para a assistente social, elas disseram, olha, é praticamente inexistente. Aquelas mulheres se reestruturam quando elas veem outras mulheres em situações semelhantes. Muitas refazem suas vidas ao saírem do lar. Algumas entregam para a adoção, têm os seus direitos respeitados. Outras desistem de entregar a criança quando amamentam um bebê, quando sentem o cheiro da criança, quando ficam perto dela, quando as abraçam. 20 anos depois, Projeto 20 anos é um dos projetos do lar. Ano passado, 2 daquelas gestantes que 20 anos atrás foram acolhidas se encontraram. E Dona Helena me disse que a mais jovem olhou para ela e fez, quando você estava aqui, você cuidou de mim. É muito comum as gestantes com mais idade cuidarem das gestantes mais novas. Elas se reconheceram, se abraçaram, já com os filhos grandes, e passaram a se tratar como mãe e filha, trocaram o WhatsApp. Elas têm um ressignificado da sua existência, da sua vida. Muitas são reinseridas no mercado de trabalho depois da gestação, porque o lar também faz essa atividade. Muitas ganham as suas casas. Dona Helena diz assim, André, todas as vezes que nós precisamos montar uma casa para alguém, as doações aparecem. E elas montam, porque aquelas mulheres muitas vezes não têm para onde voltar, porque não tem o apoio da família. O lar atendeu até hoje mais de 1.046 crianças. Mais de 1.046 gestantes, naturalmente. É uma organização da sociedade civil, tem interesse público reconhecido. E hoje, ele se sustenta por meio da subvenção, do incentivo financeiro do Estado, que reconhece aquela instituição como de notável interesse público e das doações que recebe, além dos trabalhos, dos eventos beneficentes que faz com frequência. Em razão do tempo, eu vou preferir mostrar as fotos depois, talvez no momento dos debates, ou eu mostro agora? Agora? Então vamos. Pode colocar as fotos, por gentileza? Essa é a Dona Helena. Vai ter uma foto melhor com ela, mas eu queria mostrar para vocês a frente da instituição. Essa é a estrutura externa do lar. É um lugar que transmite muita paz. Aqui na direita tem o Centro Espírita, que atende às gestantes que querem escutar a proposta espírita. E aqui na frente é o departamento em que as mulheres são atendidas pela psicóloga, pela assistente social, e onde são realizados alguns eventos beneficentes. E aqui à esquerda, a foto não está mostrando, são os alojamentos em que elas ficam, como esse daqui, muito bem cuidados, muito bem tratados. Vocês percebem o cuidado de uma estrutura que foi feita especialmente para ficar a mãe com o bebê. Não existe divisória entre o lugarzinho do bebê e o lugarzinho da mãe, daqueles mais jovens, mais recém-nascidos, justamente para que a mãe tenha mais conforto durante a madrugada. Vocês veem aqui a primeira criança com quem eu me deparei, o pequeno Vinícius, que está olhando para mim como se dissesse, por que você está me fotografando? Mas eu pedi para a mãe dele autorizar a demonstração da foto, e um mês e meio depois ele está assim. Meus amigos, é preciso tomar muito cuidado andando pelo lar, porque quando a gente está em casa, a gente pode tropeçar em cadeira, esse tipo de estrutura, mas você tem que tomar cuidado lá, porque você pode tropeçar em bebê. É bebê por todo lado. Aqui é o Centro Espírita. No dia que eu fui lá, foi realizada uma palestra sobre reencarnação, era o dia da reunião pública.
Algumas mães cuja face está trabalhada, editada para que a sua intimidade seja preservada. Aqui é Dona Helena mais de perto, uma figurinha, diante do bazar em que consiste em uma das rendas para o lar. Aqui é um laboratório de brinquedos. Elas recolhem brinquedos que estão quebrados, recebem as doações, refazem os brinquedos e fazem o encaminhamento dos brinquedos para o bazar. É uma das formas de sustentação do lar. Esse trabalho, gente, é muito grande hoje, mas ele começou desse tamanhinho, bem pequenininho. E aqui são as mães, as que estavam alojadas na instituição, algumas já com seus filhos de colo. Havia 11 no momento alojadas em tempo integral, no momento não estavam todas. Mas o que eu quero dizer é que, além de trabalharmos com o eixo da política pública da educação sexual, e investirmos de forma maciça na questão do uso da sexualidade de forma equilibrada, e isso tem a capacidade, evidentemente, de evitar gestações indesejadas, nós teríamos, me parece, com o Lar Preservação da Vida, uma estrutura que mostra um caminho, uma direção, para aquela mulher que está grávida, que se encontra em uma situação difícil. Nos parece que o Lar Preservação da Vida, uma estrutura como essa, pode ter a capacidade de harmonizar direitos que estão em rota de colisão, em rota de conflito, a par da discussão jurídica sobre o tema. Para encerrarmos a nossa fala, é interessante dizer que o Espiritismo tem uma mensagem muito profunda, muito rica acerca desse assunto, porque ele esclarece que o espírito, ele pré-existe ao corpo físico, ele sobrevive à morte do corpo físico. O espírito é ligado desde a concepção ao corpo minúsculo que um dia se transformará naquela pessoa já formada, e que somente o fato da gestação, só o seu transcurso, já é de extrema relevância. Às vezes é apenas esse tempo que o espírito necessita para poder dar continuidade à sua marcha evolutiva, à busca de sua felicidade. Por outro lado, não podemos esquecer que a doutrina espírita tem um caráter consolador, que lhe é indissociável. Portanto, ao se aproximar de alguém que já pensou em abortar, homem ou mulher, e aqui no seu sentido aborto, no seu sentido mais amplo, ao se aproximar de alguém que já fez o abortamento, não podemos jamais deixar de permear a nossa fala pela caridade, pelo acolhimento. Pois se hoje já se entende, ou muitos já entendem, a necessidade de valorar a vida desde a vida intrauterina, é porque ontem, alguém deu-nos a mão para que pudéssemos estar hoje pensando dessa forma. A palavra de ordem no lar é acolhimento. E com ela, eu encerro a nossa fala. Muita paz.